Olá, em este vídeo estudaremos a irrigação do sistema nervioso central e compreenderemos como o aporte sanguíneo permite manter o funcionamento do encéfalo e da medula espinal. Analisaremos a circulação anterior e posterior do encéfalo, irrigação medular do tronco encefálico do cerebelo e a importância clínica do polígono de Willis. O sistema nervoso central possui uma elevada demanda metabólica e requer um suministro contínuo de oxígeno e nutrientes para manter a atividade neuronal. A diferença de outros tecidos, o tecido nervioso possui escassa capacidade de armazenamento energético, por lo que depende completamente do fluxo sanguíneo constante. Começaremos estudando a circulação anterior e posterior do encéfalo. A irrigação cerebral se organiza em dois grandes sistemas arteriais. O primeiro corresponde à circulação anterior, originada a partir das artérias carótidas internas. As artérias carótidas internas ascendem hacia a cavidade cranial e distribuem sangue principalmente hacia regiões anteriores e laterais do cérebro. Deste sistema derivam artérias importantes, como a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média. A artéria cerebral anterior irriga principalmente regiões mediais e do lóbulo frontal e parietal. A artéria cerebral média irriga extensas superfícies laterais dos hemisférios cerebrais e participa em el mantenimento de funções motoras, sensitivas e de linguagem. O segundo sistema correspondente à circulação posterior, formada por el sistema vertebrobacilar. As artérias vertebrais ascendem por el cuello e ao unir-se formam a artéria bacilar. Desde esse sistema se originam ramas que irrigam o tronco encefálico, cerebelo e regiões posteriores do cérebro. Entre elas destaca a artéria cerebral posterior, responsável principalmente pelo aporte vascular hacia áreas visuais do lóbulo occipital. Desde o ponto de vista funcionais, ambos sistemas trabalham de forma integrada para garantir o aporte contínuo de oxígeno e nutrientes ao encéfalo. Quando este fluxo se interrompe, o tecido nervioso perde rapidamente sua capacidade funcional. Clinicamente, a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral produz acidentes cerebrovasculares, que podem generar déficits motores, sensitivos, cognitivos ou alterações do sistema de nível de consciência. Agora, analisaremos a irrigação da medula espinal. A medula espinal recebe irrigação principalmente mediante uma artéria espinal anterior e duas artérias espinais posteriores. A artéria espinal anterior irriga grande parte da região anterior medular relacionada com funções motoras. As artérias espinais posteriores participam principalmente em el mantenimento de funções sensitivas. Esta irrigação mantém a transmissão adequada de impulsos nerviosos entre encéfalo e periferia. Desde o ponto de vista clínico, uma diminuição do fluxo sanguíneo medular pode produzir isquemia e ocasionar alterações neurológicas importantes, incluindo debilidade muscular ou paraplegia. Continuamos com a irrigação do tronco encefálico. Em el tronco encefálico, recebe irrigação principalmente mediante ramas das artérias vertebrais e da artéria bacilar. Estas ramas distribuem sangue hacia o bulbo raquídeo, puente e mesencéfalo. Recordemos que o tronco encefálico contém centros responsáveis pelo controle respiratório, cardiovascular e do estado de alerta. Por ello, alterações vasculares em esta região podem comprometer funções vitais e generar quadros neurológicos graves. Posteriormente, analisaremos a irrigação cerebelosa. O cerebelo recebe irrigação mediante três artérias principais: a artéria cerebelosa superior,
encargada de irrigar regiões superiores. A artéria cerebelosa anterior-inferior, que aporta flujo a regiões anteriores e inferiores. E a artéria cerebrosa posterior-inferior, responsável do território posterior-inferior. Estas artérias permitem adequado funcionamento cerebeloso, relacionado com o equilíbrio, coordenação e precisão motora. Quando ocorre um infarto cerebeloso, podem aparecer sintomas como vértigo, inestabilidade, dificuldade para caminhar e perda de coordenação. E por fim, estudaremos o polígono de Willis. O polígono de Willis corresponde a um anilho arterial localizado em la base do encéfalo. Está formado por las artérias cerebrales anteriores, artéria comunicante anterior, artérias carótidas internas, artérias comunicantes posteriores e artérias cerebrales posteriores. Sua função principal é permitir a circulação colateral cerebral. Isto significa que se uma artéria diminui seu fluxo, outra pode compensar parcialmente o aporte sanguíneo. Este mecanismo representa uma estratégia de proteção frente a alterações circulatórias. Sin embargo, desde o ponto de vista clínico, o polígono de Willis também pode apresentar aneurisma. A ruptura desses aneurisma pode produzir hemorragia subaracnoide, uma condição neurológica grave que requer atenção imediata. E para conclusão, a irrigação do sistema nervioso central constitui um mecanismo indispensável para manter a atividade neuronal e garantir o funcionamento adequado do encéfalo e da medula espinal. Compreender a relação entre estrutura anatômica, irrigação e função permite interpretar signos clínicos, localizar lesões neurológicas e desenvolver relacionamento médico durante a prática clínica. Graças por este vídeo e hasta o próximo.